Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre coesão referencial. Oh, nome diferente, né? Que coisa! O que é coesão referencial? Você sabe? Já ouviu falar? Bom, antes de falar de coesão referencial, vamos falar de coesão. O que é um texto? O que é uma coesão? Vamos pensar o seguinte. O texto é como se fosse um tecido. É um tecido, aqui uma roupa, o crochêzinho que alguém faz, o tricô. Todos esses tecidos, esse crochê, esse tricô, precisam ter nós. Vai dando uns nozinhos nele, porque senão o tecido ele se arrebenta todo, solta todo. A nossa fala, os nossos textos também são tecidos. Também existem os nozinhos que seguram os textos, que vão dar o encadeamento da nossa fala. Então, coesão é isso, são os nozinhos do texto. É o que vai encadear o texto, é o que vai dar sentido ao texto, como uma explicação, uma oposição, ou ainda uma ideia de retomada do que foi dito antes, ou trazendo algo que pode ser dito da sequência. Nesse caso especificamente, falando em algo que foi dito ou que será dito, é o que nós chamamos e entramos na coesão referencial. Então acompanha no slide o que é a coesão referencial ali, meus queridos. Ela é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a que, ou o que o falante, a que a falante, o autor, a autora, a narradora se refere, é chamado de referente. Então, meu caro e minha cara, referenciação é isso, é a retomada de outro termo. É falar de um termo que ainda vai ser dito, que não apareceu, né? Fazer essa primeira introdução, ou ainda retirar esse termo da minha oração ali, esconder ele, para que eu possa demonstrar algo e evitar a repetição, né? Que é muito complicado o texto. Então a coesão faz isso, ela evita as repetições em um texto. Vamos verificar alguns tipos de coesão, então, a coesão referencial. A primeira que está ali, vocês estão observando, que é a anáfora. A anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera o outro termo que o antecedeu no texto. Observem lá, João comprou um carro novo, aliás, um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Carro e veículo, percebam que eles estão ali em destaque. O que está acontecendo? O que eles estão fazendo? Observe que o veículo está retomando a ideia que foi dita na frase anterior, nessas duas frases, dois períodos coordenados. O primeiro período ali termina falando de carro. Para evitar a repetição no diálogo, na frase, ele começa utilizando um outro termo, um sinônimo. Como já foi falado anteriormente de carro, isso aqui então chama-se de anáfora, retoma algo que foi dito anteriormente. O próximo que nós temos aqui é a catáfora. A catáfora, da mesma maneira que a anáfora, ela faz uma coesão referencial. A diferença é o quê? Que vai aparecer depois. Ela vai se referenciar ao que vem na sequência. Observe ali, só desejamos isto, férias. O isto neste slide é o que nós temos aí que está fazendo a catáfora, porque está demonstrando o que vem na sequência. Olha que depois vem os dois pontos ali para explicar o que está sendo desejado. Uma outra organização que nós temos é a elipse, em que nós omitimos um ou mais termos da frase, período, que são facilmente identificáveis pelo leitor. Observem lá, na sala de aula apenas 5 ou 6 alunos, opção do verbo haver. Por quê? Na sala de aula há apenas 5 ou 6 alunos. Então, aí nós utilizamos também essa coesão por elipse, num sujeito elíptico, sujeito oculto, que ele retoma, em vez de repetir, eu falo lá, por exemplo, saí andando no parque. Quem sair? Eu, está lá a elipse, eu consigo observar. E nós temos aqui
a coesão por repetição, né? Por reiteração. No lugar de eu repetir a palavra inteira, eu repito alguma parte dela, um trecho daquele termo. Observe lá, Brad Pitt concedeu uma entrevista para um jornalista. Pitt disse que pensa em escrever e dirigir mais filmes no próximo ano. Observe que Pitt faz a coesão por reiteração. Legal? Tranquilo, né? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre a coesão referencial. Espero que tenham gostado. Até breve!